Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Olá a todos, o meu nome é Érica Riera e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa feito para você, profissional de compras, com assuntos relevantes e convidados que são referência no mercado, tudo isso num papo bastante descontraído. Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club, bem-vindo a mais um Papo de Comprador. E o tema de hoje do nosso papo é sobre a contratação de seguros e de plano de saúde. A nossa ideia é trazer aqui entrevistados que vão apresentar para vocês qual a visão deles em relação a como contratar esses produtos hoje, em função desse momento que a gente está vivendo, e no futuro, como, na visão deles também, vão se estruturar as melhores práticas para a contratação desse serviço. Acompanhe aí com a gente. O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club e tem os seguintes patrocinadores: Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Versani Sandrini, Level, Soluções Especializadas em Procurement, e conta com o apoio de RCon Online. Olá pessoal, bem-vindos aqui a nosso episódio sobre contratação de seguros, parte 2. Eu queria já recomeçar aqui, levando uma pergunta específica para os nossos entrevistados sobre a questão do plano de saúde, que é um seguro, talvez um dos mais relevantes do ponto de vista financeiro, para quem trabalha em compras sabe disso, e em especial no momento que a gente está passando, certo, Érica? Uhum. Então, eu queria ouvir de vocês quais são os principais pontos que os compradores devem avaliar e ponderar, obviamente, no momento de fazer uma contratação de um plano de saúde. A gente já falou muito sobre isso na parte 1, mas agora entrando mais assim no detalhe, se vocês pudessem ser mais específicos de que tipo de cuidado o comprador precisa ter na hora que vai ao mercado para contratar um plano de saúde, e mais do que isso, uma vez o plano de saúde contratado, ainda mais em momentos como foi falado na parte 1 de incertezas, como fazer a gestão, uma boa gestão desse plano ao longo da apólice, da vigência dessa apólice. Bom, Albert, eu queria começar contigo, por favor. Tá bom, eu acho que o assunto é extenso, mas eu vou me concentrar em 3 pontos. E o primeiro deles é que a grande parte das empresas não contrata pela primeira vez, ela está contratando uma renovação ou trocando as operadoras e reestruturando os seus planos de saúde. Então, o primeiro ponto é o resultado. Como é que eu avalio o resultado do meu plano de saúde? Que margem eu deixei para a operadora? Quanto eu gastei? E as companhias seguradoras adotaram, durante esse período todo, uma série de métodos para criar barreiras de entrada em seus clientes. Então, observar qual é o resultado efetivo é fundamental. Eu te digo, por exemplo, algumas companhias, e aí eu estou dando só um exemplo, não vou me estender do ponto de vista prático, mas, por exemplo, algumas companhias pegam a coparticipação e somam ao prêmio sobre o sinistro. Se você tiver um sinistro muito baixo, esse cálculo aumenta a tua sinistralidade. A conta correta, do ponto de vista legal e do ponto de vista contábil, é que a coparticipação abata o sinistro sobre o prêmio. E se você tiver abaixo de 80%, isso pode representar 3 ou 4% de sinistralidade no compra.
Então, esse é um exemplo só, tem infinitos exemplos como esse. Caixa e competência, saber se o sinistro está aumentando ou não. Então, o resultado é fundamental. E, em diante da assimetria de informação, esse é um trabalho importante em que o corretor ou o consultor da empresa precisam dar informação suficientemente para a organização para entender efetivamente em que estágio esse plano ou esse programa de seguro está colocado. O segundo ponto que eu chamo muito a atenção é o escopo, né, que foi dado pelas áreas internas. Nós estamos falando de integração, nós estamos falando de governança da área de compras, mas o escopo precisa ser estabelecido. Por exemplo, quem definiria se o plano é um pré ou um pós-pagamento, se a forma de financiamento é adequada ou não? A área de compras tem um papel fundamental, porque ela vai avaliar, né, quais são os resultados de uma contratação a pré-pagamento ou a pós-pagamento. Isso só vem depois do processo de compras de forma mais adequada. Todos os impostos, saber se há legalidade, saber efetivamente se há um outro desenho numa empresa de mercado, olhar para fora da organização e entender o que o seu peer group está fazendo, para entender se você está dentro ou com uma política excessiva ou não. Então, portanto, a definição do escopo. E a definição do escopo, ela só vai sair bem se houver uma integração entre as áreas de compra, as áreas de recursos humanos e o restante da organização como um todo, né? E o terceiro ponto que eu chamo a atenção aos compradores é a questão da paz social, né? A paz social, como é que eu, depois das mudanças, ou dos cortes que eu vou, ou do downgrade do plano, como é que eu vou encarar a minha organização e que tipo de resistência eu vou ter dentro da estrutura organizacional? E isso pode naufragar qualquer processo de gestão de corte de custos. Então, portanto, isso não é um evento simples de ser feito. Existem outras ferramentas de redução de gastos ou de contenção de gastos ou de melhora de percepção de risco que devem ser adotadas por uma organização que, de forma integrada, vai pensar sobre a sua política de saúde. Eu poderia falar de vários outros pontos, mas me parece que esses 3 pontos são os mais relevantes e, diante da assimetria de informação que os compradores têm do mercado de saúde, eles precisam se assessorar adequadamente para que o processo e o projeto seja bem sucedido. Obrigado, Albert. Eu vou passar agora, Facina, para você essa pergunta. E queria só agregar um comentário. O Albert fez acho que um painel bem interessante dos pontos importantes para fazer uma negociação, mas o comentário e você lembrou bem, Albert, que em geral a empresa, o comprador, não está contratando esse seguro pela primeira vez, né? Em geral, tem todo um histórico que você carrega para aquela conversa, aquele momento de discussão, de negociação. E a gente percebe que nas empresas, em geral, as abordagens, né, das seguradoras em relação ao novo valor sempre comumente colocam esse novo valor muito acima da média de reajuste dos demais contratos que aquele mesmo comprador eventualmente está negociando, né? Em geral, os contratos têm cláusula de reajuste em função de indicadores de mercado, né, o IPCA, o IGPM, e quando vem lá uma cláusula completamente específica do setor, a moeda médica, a sinistralidade, VCMH, né? Vem aquelas coisas assim muito descoladas, né? Que torna mais desafiador ainda discutir isso, né? Eu brincava com os seguradores, falava assim, bom, se você continuar com esse índice de reajuste, a gente só vai fazer a conta a partir de que ano que a gente não vai conseguir mais pagar o seguro-saúde das pessoas. Fazer uma projeção, a gente não vai ter caixa mais a partir desse ano aqui, porque nem a gente consegue esse reajuste na nossa venda lá na ponta, nosso negócio não aumenta nesse volume, né? Mas, enfim, Luiz, eu só estou agregando esse comentário, né, como mais um desafio aí para a tua resposta, por favor. Vou me remeter aqui a um paradigma. Se eu me recordo bem, a Midiana, semana passada, fez aí um comentário sobre um alerta. Se eu compreendi bem, ela estava dizendo o seguinte: o futuro das projeções de orçamento talvez nos levem
a alertar as organizações que a gente vai ter um aumento de custo, por várias razões, porque o tema vai custar mais, porque tem ameaças digitais que precisam ser incorporadas, enfim, eu capturei sutilmente que há um alerta para um aumento de custo. O Albert acabou de comentar agora que, por outro lado, pela pressão econômica de resultado das empresas, existe um grande risco da gente estar falando de downgrade, de você ter que gerenciar elementos dentro da sua organização, pelas pressões existentes, que vão te levar a ter que negociar um produto de menor qualidade, né? Então, são elementos antagônicos, né? Então, antes do comprador cuidar do operacional, de como fazer um redesenho disso, daquilo, o detalhe de um processo de contratação, eu acho que o primeiro momento agora é ele alinhar com a sua organização qual é o cenário que vem pela frente, quais são as possibilidades que vão existir para compreender da organização como é que eu vou cuidar disso, como é que eu vou cuidar do aspecto social com maior risco, como é que eu vou cuidar do aumento de custo, como é que eu vou cuidar da participação do plano de saúde no resultado da minha empresa. Eu vou subir o budget, eu vou ter que reduzir o budget. Então, essa leitura primeira do comprador e esse debate, seja ele uma organização de compras sendo uma vertical dentro da empresa, pertencendo a finanças, pertencendo a manufatura, que eventualmente pode acontecer, mas ele tem que provocar essa discussão e o alinhamento interno, porque os vetores serão distintos, né? Muita gente vai pressionar por serviço, muita gente vai pressionar pelo social, o custo vai ser algo preponderante na decisão e tendendo a ser proibitivo para o futuro, né? Então, esse é o primeiro extrato que eu sugeriria nesse momento, discussão estratégica. E, obviamente, eu volto ao tema de termos compradores preparados para isso, de termos compradores amparados por consultorias ou corretoras fazendo esse trabalho. E aí sim, no segundo momento, as discussões são muito mais alinhadas com os exemplos que o próprio Albert já nos deu, né? Nós vamos falar de alinhamento, diminuir o nível hierárquico do plano de saúde dentro da pirâmide, nós vamos falar de não tratar isso como uma commodity, nós vamos falar dos indicadores de aumento, né? Você tem aí, dentro de commodities, você pega exemplos que ora você é afetado pelo dólar, ora você é afetado pelo câmbio, ora é afetado pelo petróleo. Quando você vai discutir, a tendência da seguradora é trazer para a mesa a soma de todos os elementos que afetam numa determinada precificação. Aí entra os elementos que o Albert falou, de como você está compondo o custo, de como você está trazendo, de como você está analisando o resultado verdadeiro da sua policy e discutindo como é que está sendo a projeção de futuro disso, né? Esse é o debate mais processual dessa história como um todo. Mas o takeaway aqui é comprador fazendo uma leitura de cenário e tendo a primeira discussão com a sua organização de como isso vai funcionar para que ele, a partir daí, possa definir a melhor estratégia, tá? Obrigado, Facina. Lembrando que nessa questão de incômodo social, né, que vocês colocaram, o comprador também é funcionário, ou seja, ele também é um piso no próprio, pisar no próprio calo, né? Quando o comprador se vê obrigado a negociar um downgrade no seu próprio plano de saúde, Exatamente. Né? Lembrando que ele vai sofrer também, né? Não, ele vai ser eventualmente massacrado pelos colegas, né? Eventualmente. Vai ser aquele cara que vai almoçar todo dia sozinho, né? Bom, Midian, você concorda, discorda? O que você acha do que o Albert e o Facina colocaram sobre esse tema? Olha, realmente, assim, comentar um pouco mais a respeito do que eles falaram, realmente tentar contribuir, mas eu acredito que eles, assim, orquestraram uma fala que vai muito ao encontro daquilo que a gente também acredita, né? Então, eu vou tecer alguns comentários que envolveram os comentários do Albert e do Facina,
que me chamaram bastante atenção. A questão é que, no meu ponto de vista, trata-se de uma compra considerada complexa, né? Não são todas as empresas que têm compradores que fazem isso, e, no meu ponto de vista, quando você tem diversos elementos para a tomada de uma decisão, o seguro-saúde ele deve ter como uma fortaleza a amplitude das coberturas do seguro, o equilíbrio econômico-financeiro, que é baseado no que o Albert mencionou, a gestão, né, como um ponto-chave. Então, assim, uma rede de hospitais adequada ao perfil do risco de cada empresa consumidor, por fim, o equilíbrio entre o prêmio de seguro, a frequência e a severidade desses sinistros. Eu considero crucial uma análise global dos dados, levando em conta todos os aspectos que envolvem uma boa gestão de todo esse ambiente que trata do tema. Trazendo um pouco de números, né, sobre o mercado brasileiro de saúde, que eu busquei essas informações esses dias, o mercado de saúde suplementar no Brasil hoje ele possui atualmente cerca de 47 milhões e 600 mil beneficiários, 18.700 planos de saúde ativos, e 24,6% da população possuem algum tipo de plano de saúde, né? São 737 operadoras em atividade entre seguradoras e medicinas de grupo e cooperativas, né? Esse número ele já teve na casa de 27%. Alguns pontos que eu acho interessante, que a gente pode explorar, é que existem índices que ajudam esse segmento e o comprador pode, nesse intento de ampliar, né, o seu conhecimento, trazer a consciência como seria a melhor contratação dos planos. Um dos pontos é o índice de desempenho da saúde suplementar, né, que tem por objetivo mostrar a qualificação das operadoras, né, e aí refere-se a um conjunto de iniciativas que tem como objetivo avaliar e estimular a qualidade do setor suplementar de saúde, né. Alguns itens só como curiosidade que são super importantes e que podem ser tomados em conta na hora de tomar uma decisão, né, são aspectos trazidos por esse índice, devem ser observados como essas empresas trabalham, né? Um dos pontos é a qualidade em atenção à saúde, a garantia de acesso, a sustentabilidade no mercado daquela empresa, né, daquela operadora, a gestão do processo e a regulação, e a pontuação, né, para a operadora, né? Com o objetivo de ter uma sinergia entre o RH e a área de compras, por uma boa decisão, quando se avaliando um cenário atual do programa, eu entendo que vai requerer um conjunto de elementos para uma análise de tomada de decisão, né? A área de compras, por exemplo, ela pode oferecer toda a definição no edital de contratação / renovação de cada apólice do programa. Um outro ponto muito importante é a verificação sobre a atuação ativa e direta junto aos players de mercado, né? Uma busca por uma entrega com excelência, né? A busca por um atendimento do sinistro diferenciado, que é a história do momento da verdade que a gente comentou a semana passada, e mais do que nunca, né, uma análise constante. Se a gente pudesse, assim, dar um parecer sobre, assim, existem vários tipos de consultoria no mercado, né, os RHs em grandes metrópoles, por exemplo, tem uma gestão de RH das empresas com uma certa maturidade, né? Quando a gente pega já alguns corretores, por exemplo, nos interiores, ou corretores que não são tão consultivos, ele tem uma necessidade atualmente de aculturamento a respeito da gestão de saúde, né? Porque essas empresas, elas estão na mão, geralmente, de operadoras mais regionais, dependendo do plano, do desenho que é feito para aquelas empresas. E algumas consultorias, elas não olham para a gestão da saúde, né, com atuação preventiva. Mas vai chegar um momento, na minha opinião, que os RHs não terão outra alternativa se não ter consultoria de gestão de saúde. Caso contrário, o reajuste vai compreender a inflação médica, o custo e a falta desse entendimento realmente do que está acontecendo com a população de colaboradores que utilizam internações, pronto atendimento, podem prejudicar em muito a saúde daquela apólice, né? Um outro ponto
que eu acredito que dê para contribuir um pouco falando sobre a boa gestão desse seguro, né, saúde em específico, é que o objetivo principal da apólice do seguro de saúde seria encontrar aquele equilíbrio que eu mencionei, né? E nós não podemos deixar de mencionar que um segredo é atuar preventivamente, né? Não podemos esquecer que o grande ofensor dos custos são os eventos dentro do próprio ambiente hospitalar, onde se consolida todo o atendimento, né? Empresas com maior maturidade que buscam uma boa gestão desse tema, ela tem êxito realizando análise de um ponto de vista coordenado, criando uma metodologia. E aí surge aquela pergunta, né? Qual é a proposta de valor que a empresa deseja receber, como bem colocado pelo Facina, né? O ideal seria ter um olhar integrado do programa de saúde da empresa e as perguntas, elas vão surgindo também conforme a maturidade vai chegando e o comprador vai absorvendo mais como funciona essa jornada, né? Então, para finalizar, eu acredito que de que maneira o RH consegue controlar os custos através de um controle populacional, avaliação de saúde, assistencial, indicadores de absenteísmo, além do turnover, definição de como estão distribuídos os produtos junto aos colaboradores, qual a política de RH, ela está bem definida, ela está bem desenhada, de que maneira o RH consegue controlar isso, considerando uma consultoria especializada, com certeza, realizando projetos, estudos de mercado, ou como funciona o processo de implantação disso, como funciona a área de relacionamento, qual a possibilidade de ter uma área de concierge, por exemplo. O aspecto da gestão operacional, gestão de risco integrada, tem que estar junto com a gestão médica. Então, como a gente pode observar, existem muitos elementos que compõem o que seria ideal, né? A possibilidade, por exemplo, de se ter um comitê de saúde ativo para realização de gestão de crônicos, auditoria sistêmica. É muito importante o fato, desse momento, a plataforma tecnológica poder contribuir com essa tomada de decisão. Isso vai apoiar demais os cenários previsíveis, porque hoje em dia existem sistemas que nós conseguimos identificar através de hiperconsultadores, por exemplo, aqueles que vão passar por uma cirurgia, o aspecto da comunicação, do marketing, a telemedicina que vem fortemente, a telepsicologia que quando a gente sair desse momento que eu considero pós-guerra vai ser crucial. Claro, tudo isso vinculado a uma área médica da empresa que pode integrar todos os elementos de forma conectada, de novo, com a tecnologia especializada, tendo um advisor, que eu gosto bastante, ter um conselheiro, né, uma empresa especializada para fazer isso consultivamente, isso pode ser um ponto-chave para estabelecer um programa de êxito dentro da companhia. Obrigado, Midian. Bacana. A gente está caminhando aqui para o final, né, desse episódio, cheio de perguntas, né? A gente dava mais uns 3 episódios isso sem daqui, dúvida, né? Sem dúvida. Assim, né? O André. E a gente queria saber de vocês agora, para fechar, né, para fazer um encerramento, qual a opinião de vocês em relação ao futuro desse setor? Né? O que vocês vislumbram aí? Já foi comentado um pouco lá na primeira pergunta, né? As questões das inseguranças e das incertezas todas, né? Mas agora, para a gente fazer um encerramento, qual a opinião de vocês sobre o futuro desse setor? E eu queria começar por você. Se eu puder só Claro. agregar um ponto aqui, né? Porque assim, a gente já fez essa pergunta aqui para vários outros episódios, Sim. né, Érica? E a gente percebeu, pessoal, que muitos dos nossos entrevistados colocam um futuro que não vai ser mais como era o 2019, né? Como um futuro diferente. Uhum. Então, pegando o gancho no que a Midian falou, por exemplo, né? Como que o RH vai fazer gestão, olhando só o saúde, só pegando esse gancho. As pessoas estão em casa, não tem mais a laboral que tinha eventualmente no escritório, aquele ambiente ergonômico que era muitas vezes muitas empresas se preocupavam em oferecer para os funcionários. É um ambiente muito menos controlado do ponto de vista da corporação, né? O cara está em casa, vai saber como que é a estrutura. Então, só estou incluindo mais um elemento, né, nesse futuro, né, pensando se na visão de vocês esse futuro que vai chegar vai voltar a ser o que era o 2019 ou vai ser alguma coisa diferente e como isso afeta no setor. Né? Exatamente. Eu acho que é um ponto importante. Desculpa, Bacana. gente. Imagina, André, obrigada. Então vamos começar por você, Midian.
Vamos lá. Bom, eu começo com aquela afirmação histórica do Peter Drucker, né, que diz o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Uma pequena introdução, tanto no setor de seguros, igualmente setor farmacêutico e químico, aprendeu de uma forma muito rápida a se adaptar à nova realidade, né? Quem poderia afirmar que até mesmo acreditar que no prazo de 1 ano o setor farmacêutico conseguiria desenvolver uma vacina? Perdão, não uma vacina, várias vacinas, né? Imaginem quanto conhecimento foi desenvolvido para conseguir criar essas vacinas. O que nós aprendemos em 1 ano de pandemia, né? Entrando já no 2º ano. Sem ela, talvez nós teríamos levado bem mais tempo, ainda levando em conta o que eu falei na semana passada, que a gente tem que fazer uma correlação com o passado, com o presente e o futuro. A necessidade de salvar vidas fez com que o setor farmacêutico, apoiado pelas gigantescas inversões financeiras dos governos, a criação de vacinas, e sabe-se lá o quanto foi descoberto com todos esses estudos, né? E na ótica geral, nós devemos nos preparar para uma situação de pós-guerra, verdadeiramente. O reflexo ele vem com força, por quê? Porque vai afetar todas as operadoras de saúde. Imagina quando a pandemia reduzir, os casos da doença do Covid reduzirem, né? As pessoas elas irão para as ruas encontrando um hiato de desespero, fome, retomada das atividades, a demanda reprimida pelo período de não utilização do benefício, a impossibilidade de se cuidar. Vai haver uma demanda reprimida de pacientes crônicos não acompanhados, tá certo? Ou com tratamentos descontinuados, os obesos, as cirurgias não realizadas, entre outras situações, né, que irão certamente complicar o cenário futuro. Um ponto-chave que eu acredito que merece ser muito clarificado é os custos certamente irão aumentar. Não sei o que acham os meus colegas, mas daí do ponto de vista de compras e suprimentos, a importância de estar apoiando o RH para manter esse benefício crucial nas empresas, né? E surge aquela pergunta, né? Qual a visão do negócio que a área de compras tem sobre a ótica desse tema, considerando que trata-se em termos de custo, como comentou Facina, o 2º maior gasto dentro das companhias. Então, a pergunta é muito séria e importante, né, para a área de compras. A negociação é uma negociação somente considerando a tarifa do plano de saúde? Ou ele realmente vai avaliar esse cenário como um negócio, né? Ainda falando de futuro e só apresentando uma tendência, né, a gente acredita que o modelo pode evoluir, onde as seguradoras, a gente tem visto um movimento de mercado, tendo seus próprios centros médicos, né? Nós vemos o movimento das empresas de medicina de grupo e cooperativas a crescer absurdamente, até porque o controle de custos, eles conseguem ter uma melhor gestão das informações e constantemente revisar isso junto aos RHs. É um mercado em evolução, onde a maior parte dos sindicatos, eles exigem o cumprimento de normas para atender mais e mais exigências que são relacionadas à saúde. Como eu comentei no início do nosso bate-papo, né, o setor de seguros está passando por um período de sinistros catastróficos, né, principalmente no que se refere ao seguro-saúde. As empresas, ou seja, os RHs, vão procurar produtos voltados à telemedicina e saúde, trazendo um atendimento híbrido, né, e isso pode ser um mix entre o virtual e o presencial. Um dado interessante em algumas pesquisas que a gente realiza e acompanha de mercado é que 80% das pessoas que ligam em telemedicina para um prévio atendimento, por exemplo, de um enfermeiro, ela não precisaria ter ido ao hospital. Elas poderiam ser mantidas em casa com autocuidado. Isso é um tema bastante relevante quando a gente fala de saúde, né? E, em geral, as seguradoras elas deverão promover ajustes importantes nas provisões técnicas atuariais, né, estimadas, tendo em vista as bruscas mudanças provocadas por essas mudanças de comportamento no segmento e, principalmente, advindas do impacto da doença na vida das pessoas. Legal, Midian, obrigada, viu? E você, Albert, o que você pensa aí, como vai ser o futuro do setor, com todos os pontos colocados aí pelo André? O futuro, ele chega inevitavelmente. Eu acho que a pandemia
é mais um dos elementos que a gente enfrenta, né, nessa construção do futuro. E aí eu vou falar basicamente de 3 ondas que o setor de saúde vivenciou como um grande arauto. A primeira grande onda eram os programas de saúde preventiva, como se eles fossem efetivamente fazer a resolução e a redução dos gastos, né? Hoje os programas amadureceram bastante, eles se tornaram mais amplos, mas não resolveram de todo o problema do custo na área de saúde, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, que são 2 mercados principais nesse setor. A segunda grande revolução que o mercado passou foi informação, né? Softwares. Os softwares eram os agentes desse processo e poderiam descobrir o crônico debaixo do tapete, tirar o crônico e resolver a vida dele, encaminhando com uma experiência de paciente que seja adequada. Isso resolveu parte, mas não resolveu o problema do custo, né? E agora, o setor como um todo, e ajudado pela pandemia, começou a descobrir que, efetivamente, o que você precisa fazer é a redução de gastos efetivos. Então, eu preciso prestar serviços médicos de forma mais barata e com a ajuda da tecnologia. E, portanto, nós estamos exatamente nessa onda. A Midian falou sobre consultas médicas. Eu trago um dado para quem trabalhou dentro de operadoras. 50% do resultado dos exames não era sequer retirado quando a gente ainda tinha papel, né? As pessoas não buscavam o resultado do exame. 70% das pessoas que saem de um consultório médico não tomam os remédios em que o médico fez a prescrição. Então, nós temos uma ineficiência nesse setor, né? E o mercado privado ele é mais ineficiente ainda. Agora, qual é a tendência futura desse mercado, principalmente se a gente falando do mercado segurador de saúde no Brasil? Primeiro, novos entrantes, com novas tecnologias e talvez alguma desintermediação, né? Então, alguns grandes compradores vão tentar fazer negócios diretos com estruturas hospitalares, como a própria GM nos Estados Unidos fez com uma estrutura hospitalar, desintermediando operadoras de saúde e criando vínculos mais estreitos com os fornecedores diretos, né? No Brasil, sem dúvida nenhuma, muito vai ser a tendência de mutualizar os riscos também com a saúde pública. Você vai ter um mix entre coberturas privadas e coberturas estatais, como acontece na Espanha, por exemplo, em que os seguros comprados por uma parte da população para suprir coisas mais básicas, como consultas mais emergenciais, como exames, para não ter uma agenda. Mas quando ele vai se tratar de alguma doença catastrófica e um risco importante, o hospital público é o melhor local onde ele vai se encontrar, inclusive encontrar o próprio médico dele que ele usava no seguro privado. Essa mutualização entre a saúde pública e a saúde privada é uma tendência e a gente vai ter que descobrir como fazer isso. Isso gera eficiência ao sistema como um todo. Novas tecnologias, né? Hoje eu estava falando sobre questão de resultado, vocês citaram depois a avaliação de custos médicos e hospitalares. Uma empresa que tem mais de 3 mil empregados, de 2 mil empregados, ela precisa calcular o seu próprio VCMSH. A metodologia é estabelecida, as variações estatísticas são estabelecidas, ela não precisa depender da variação de custos médicos da companhia seguradora, que traz um nível de ineficiência das outras apólices. Então, você hoje é capaz de fazer a sua própria variação de custos médicos. Lembrando que a variação de custos médicos não é uma inflação. A variação de custos médicos tem a ver com o incremento do custo, e aí sim a inflação, e a redução ou não de frequência, ou a mudança do escopo, ou a mudança do portfólio de utilização. Então, as empresas hoje precisam fazer as suas contas, precisam ter uma análise estatística profunda, e existem vários softwares e várias consultorias especializadas nisso, que podem gerar a variação de custos médicos, projetar qual será o futuro, né, diante do volume de informação. Também eu acho que vai haver uma internalização, muitos de nós vão comprar seguros internacionais, né?
Eu prefiro contratar um produto porque eu vou me aposentar em algum lugar e, portanto, eu vou comprar um seguro internacional. E as empresas vão ter que lidar com isso. A outra coisa que também vai acontecer é a dispersão geográfica, né? Porque você vai dizer o seguinte, olha, o funcionário quer morar no interior, ele não precisa vir ao escritório, né? Então, portanto, aquilo que era uma apólice concentrada na cidade de São Paulo, em que eu podia contratar um plano regional, vai estimular a organização a comprar planos com uma diversidade geográfica muito maior do que o que eles compravam antes, né? É uma descentralização desse processo. E a inovação com valor e com propósito, né? Tanto para consultores quanto para os operadores. Se você não tem propósito, se você não me ajuda a controlar os gastos, se você não tem as evidências de que a atuação daquele agente ela é profícua, né, para a manutenção dos resultados esperados, você precisa reavaliar esse processo, né? Mas eu acho que a tecnologia vai permitir que as organizações tenham um controle. Eu não acho que a pandemia tenha alterado esse curso, né? Nós, como sociedade, nós cometemos alguns erros na escolha dos modelos que a gente estabeleceu. Então, eu cito 3 só para ser exemplo. Eu estudei em escola pública, né? Os nossos filhos, de uma forma geral, não estudam em escola pública. Nós abandonamos a escola pública e não existe nenhuma pressão da sociedade para que a escola pública tenha um nível de desempenho excepcional como tinha no passado. Nós optamos por um modal de transporte individual. Então, o transporte público não faz parte da nossa agenda. E nós compramos um carro, mas o carro ele cabe dentro do nosso orçamento. Na questão de saúde, nós fizemos a mesma coisa. Nós dissemos, o Estado não presta bom serviço, eu vou criar um sistema privado. O sistema privado ele é um causador de uma inflação médica estonteante. Os gastos e os custos são inelásticos e ele não é a melhor sociedade, não é a melhor solução para a sociedade. Então, quando você olha o sistema público inglês e vê que ele tem custos menores do que o sistema privado americano, com muito mais eficiência, você fala, a sociedade escolheu mal onde investir os seus recursos, né? As empresas deveriam estar fazendo complementação aos sistemas públicos, mas a sociedade não se organizou e, portanto, nós estamos pagando um custo. Pagamos um custo na escola, no transporte e pagamos um custo, efetivamente, numa escolha equivocada do ponto de vista de país ou como nação. E é um custo que as empresas carregam, porque o Estado está repassando um custo para as organizações privadas em vez de assumi-lo e coordenar esse processo todo. Então, do ponto de vista de tendências, eu acho que a pandemia não altera a tendência futura e a tendência corre esse processo. Haverá uma forte resistência dos negócios legados, tanto do ponto de vista de softwares ultrapassados, de prestadores ultrapassados, de gestores ultrapassados, da classe de profissionais que prestam serviços na saúde, é sempre uma resistência do ponto de vista de legados, como a telemedicina, em que os conselhos médicos são uma oposição importante, mas que a realidade chegou como posta e ela não vai mudar depois disso, né? Então, basicamente é isso. Eu agradeço o tempo que vocês me disponibilizaram e mediar. Eu concordo 100% com as suas palavras e espero ter complementado um pouco essa visão. Legal, Albert, obrigada. E você, Facina, fazendo esse fechamento sobre o futuro, aí as tendências do setor? Bom, esses dias eu estava recebendo uma abordagem aí de um executivo que na condição dele, com alguns elementos específicos de sustentação financeira, ele fez a conta assim, de agora para 20 anos, eu vou investir 13 milhões de reais para manter o plano como ele é hoje, considerando a média de aumentos que nós tivemos aí nos últimos anos. É melhor eu fazer o meu plano próprio, eu quero fazer um autosseguro, né? Porque eu tenho um mínimo respaldo financeiro e eu tenho a mais absoluta certeza que não haverão intercorrências
nesse período que possa custar sequer 1/3 desse negócio aqui. Então, as pessoas começam a olhar o plano de saúde como um todo, como sociedade, como falou o Albert, na tendência que a sociedade conduziu isso, como algo que precisa ser remodelado de alguma forma. Ele não é sustentável para sempre do jeito que é hoje. Talvez a pandemia acelere um pouco isso, mas definitivamente essa discussão, mais do que prever esse futuro, é como que a gente pode estabelecer uma discussão apropriada para que a gente possa enxergar as alternativas, né? E compreender um pouco de sociedade, compreender um pouco o impacto da tecnologia, o impacto da pandemia e a própria leitura sustentável do país como um todo, né? Como pilar de saúde integrado ou não integrado. Então, essa é a provocação que eu extraio dos comentários dos meus colegas aqui para poder fazer esse fechamento. Um pouco mais operacional, a leitura de futuro para isso, do lado das empresas, do lado do comprador, do lado do RH, a gente vê cada vez mais a juniorização desses profissionais como um todo, por conta de redução de custo, por conta de desligar alguém que tinha experiência e ganhava mais e trazer alguém no começo de carreira, por pura necessidade de custo, né? E isso me preocupa bastante, porque nesse painel eu sempre provoquei bastante a nossa audiência de vocês para que o comprador seja estratégico, seja mais preparado, seja alguém que busque conhecimento para poder entregar um valor estratégico das possibilidades, das alternativas e do melhor modelo de negócio dessa empresa. E, do outro lado, estou dizendo agora que estamos ficando mais júnior, menos preparados para poder atacar essa demanda. Então, o futuro que eu gostaria de sugerir, uma cautela especial, é cuidar de tecnologia, se preparar para ter parceiros tecnologicamente mais competentes, e se preparar para como fazer uma gestão desse plano de saúde, buscar cada vez mais como que é a estrutura de atendimento, buscar como que é a gestão operacional, buscar como que é a gestão técnica desse dia a dia para realizar, para comunicar, para integrar. A Median falou bem da integração da empresa como um todo, né? Eu tenho a família dos colaboradores que estão ali consumindo. Será que eles estão sendo monitorados, alertados, orientados por um consumo racional? Muitas vezes não. Então, acho que esse pode ser elementos de visão de futuro no aspecto de gestão. A própria gestão estratégica disso tudo, já falamos aqui nesse painel, de como que o comprador tem que conduzir o negócio para uma discussão das possibilidades que existem no mercado, como que o mercado vai reagir a tudo isso. Quer dizer, nós vamos passar por um choque nos próximos 24 meses, que, na minha opinião, toda a área de negócio, todo o RH e compras juntos deveriam começar a se preparar para definitivamente redesenhar o seu plano, rediscutir a estratégia de negociação e escolher os parceiros certos para ampará-los nessa jornada, porque a turbulência desse mercado vai ser algo que vai danificar ou vai contaminar bastante os aspectos de custos das empresas. É a hora estratégica do comprador buscar esse preparo, buscar o amparo adequado para poder buscar esses elementos de gestão e tecnologia para quando esses custos estiverem à mesa e o negócio não suportá-los mais. Eu também gostaria de agradecer bastante, foi extremamente enriquecedor ouvir os meus colegas, as perguntas foram absolutamente pertinentes, e eu desejo bastante sucesso a todos e principalmente ao público, aos compradores engajados nessa plataforma e que, através dela, estão buscando essa preparação para o seu dia a dia. Então, muito obrigado, André e Érica.
Bom, obrigado vocês. A gente está terminando por aqui, né? Nosso episódio aí sobre essa questão de seguros, né, Érica? Isso aí. A gente se vê então no próximo episódio. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigada. Tchau. Até logo. Tchau, tchau.